Boa tarde, todos me ouvem? Boa tarde a todos. Boa tarde, todos me ouvem? Boa tarde a todos. Por favor, quem estiver na sala me dê um retorno. Preciso de um retorno. Perfeito. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao projeto Pauta Criminal. Este é um projeto idealizado com o objetivo de levar conhecimento do direito criminal para aquelas pessoas que desejam ou que têm a intenção de buscar adquirir novos conhecimentos. Este programa ele foi idealizado com o propósito de atender estudantes de direito, estudantes em gerais, concurseiros, candidatos que pretendem ingressar na carreira jurídica. Enfim, este é um projeto idealizado com um viés dogmático. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Ferreira, sou advogado criminalista e hoje eu separei um tema instigante para tratarmos aqui na nossa aula 100% online. O tema de hoje é dosimetria da pena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar a nossa aula. Ao final, quem tiver dúvida, por favor, mandem as suas observações, os seus comentários, que ao final eu me procuro responder a todos, tá certo? Bom, dosimetria da pena. O que vem a ser dosimetria da pena? Dosimetria da pena nada mais é que um procedimento judicial em que o juiz da vara criminal, o juiz responsável pelo aquele processo criminal, o juiz ao final ele vai dosar uma pena, ele vai calcular uma pena a ser aplicada àquele caso concreto especificamente. Em outras palavras, dosimetria da pena significa dizer individualizar a pena ao caso concreto. Então, quando nós falamos de dosimetria da pena, sob o ponto de vista topográfico, nós estamos tratando da teoria geral da pena, ou seja, trata-se do princípio que o acusado foi devidamente julgado e condenado pelo juiz sentenciante. E aí, então, no decorrer da sentença condenatória, o juiz vai fixar uma pena concreta ao agente infrator. Então, a primeira observação. O Código Penal brasileiro, ele adotou um sistema, um método trifásico. Isso significa dizer que, quando o juiz ele vai dosar a pena, ele vai dar início à dosagem desta sanção, o juiz precisa percorrer 3 fases. Essas 3 fases estão definidas de forma bem clara no artigo 68 do Código Penal. Então, o artigo 68 do Código Penal vai trazer para nós as 3 fases distintas, as 3 etapas que o juiz criminal deverá observar e cumprir quando da prolação da sentença condenatória. Então nós temos, da leitura do artigo 68, nós temos 3 fases. A primeira fase nós chamamos a fase de pena base. O que significa dizer? Pena base é aquela primeira etapa do procedimento de individualização da pena em que o juiz vai observar critérios específicos. Logo mais eu vou explicar quais são esses critérios, quais são essas circunstâncias judiciais que o juiz deverá observar e cumprir para dar início ao primeiro procedimento da dosagem da pena. A segunda fase, prevista no artigo 68 do Código Penal, é a chamada fase intermediária, para alguns doutrinadores também chamada de fase provisória. Nesta segunda fase da dosimetria, o juiz ele vai observar as agravantes e as atenuantes. Ou seja, o juiz, na segunda etapa da dosimetria, ele vai observar e cumprir
o regramento previsto no artigo 61, 62, agravantes, 65 e 66 do Código Penal, atenuantes. Mais adiante eu vou detalhar aqui no quadro essas 3 etapas que eu estou abordando neste momento. Por fim, a terceira e última fase prevista no artigo 68 do Código Penal diz respeito à pena definitiva. Ou seja, neste momento da dosimetria da pena, o juiz vai avaliar se o caso concreto estão presentes as causas especiais de aumento de pena ou as causas especiais de diminuição de pena. Então, da leitura do artigo 68 do Código Penal, nós temos 3 fases. A primeira fase da dosimetria, a segunda fase da dosimetria e, por fim, a terceira fase da dosimetria. A primeira fase da dosimetria da pena diz respeito à pena base, ou seja, o juiz, nesta primeira etapa, vai fixar a pena base. A pena base observando os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. Então, artigo 59 do Código Penal, artigo 59 do Código Penal, estão previstas as circunstâncias judiciais em que o juiz deverá observar e cumprir para chegar nesta pena base. A segunda fase do critério trifásico nós chamamos de pena intermediária. Então, o juiz, ao fixar a pena base, ele vai partir para a segunda etapa do procedimento trifásico. E aí, nessa segunda fase, o juiz vai fixar a pena intermediária. Pena intermediária, ou também chamado pela doutrina de pena provisória. Pena provisória. Nesta segunda etapa da dosimetria, o juiz vai observar e cumprir o regramento previsto no artigos 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. Ou seja, nesta segunda etapa o juiz vai observar as agravantes e as atenuantes. Perfeito? Quando o juiz terminar a segunda etapa da dosimetria da pena, o juiz então, com base na pena intermediária, ele vai fixar a pena definitiva, que é a terceira etapa da dosimetria. Então, pena definitiva. Esta pena definitiva, o juiz vai avaliar no caso concreto se estão presentes as causas especiais de aumento de pena ou diminuição de pena. Diminuição da pena. Pessoal, uma observação. Ao final, para aqueles que têm interesse, eu vou encaminhar todo esse material didático para as pessoas que eventualmente desejarem ter a leitura. Eu preparei um manual esquematizado, então não se preocupem com as anotações. Todos vocês vão receber o material de apoio, tá ok? Eu preciso que vocês prestem atenção que este tema é um tema delicado, é um tema que desperta bastante confusão, inclusive na nossa experiência prática. Não raras vezes nós nos deparamos com casos concretos criminais em que o juiz, o magistrado, não procede, não realiza a dosagem
como deveria ser. Então, voltamos aqui. Da leitura do artigo 68, nós então temos um critério trifásico. Esse critério trifásico é o método adotado hoje no ordenamento jurídico brasileiro. Significa dizer que o magistrado, quando decidir condenar o agente, condenar o réu, condenar o acusado, ele deverá observar e cumprir essas três etapas distintas. Ou seja, são três etapas da dosimetria da pena que não se confundem, têm características diferentes e objetivos diferentes. E, Tiago, qual é a relevância, a importância para o réu entender a dosimetria da pena? A relevância da dosimetria da pena consiste em informar ao acusado, dar conhecimento do acusado, todas aquelas circunstâncias que o juiz considerou como favoráveis ou desfavoráveis ao acusado. Então, a importância didática dessas três fases distintas possibilitam ao acusado o sagrado exercício da ampla defesa. Então, nestas etapas, o juiz vai decidir o porquê que aumentou a pena e o porquê que diminuiu a pena. Então, esta é a razão do critério trifásico. Eu vou apagar o quadro para que ele não fique poluído. Então, nós vamos tratar agora da primeira etapa da dosimetria, primeira fase da dosimetria da pena. Pessoal, olha só. A primeira etapa, como eu acabei de explicar, a primeira fase, o juiz vai observar, ele vai analisar no caso concreto, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Da leitura do artigo 59 do Código Penal, nós temos 8 circunstâncias judiciais. 8 circunstâncias judiciais em que o magistrado necessariamente deverá avaliar, examinar se estas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, elas são favoráveis ao réu ou não, ou desfavoráveis. A ideia aqui é o seguinte: dessas 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, o juiz, se ele entender que a circunstância judicial é desfavorável ao réu, o juiz então ele vai aumentar a pena. E nós vamos entender essa dinâmica. Quanto mais circunstâncias judiciais negativas, quanto mais circunstâncias judiciais valoradas de forma desfavorável ao réu, o juiz aumenta a pena. Então vamos entender melhor. Nós temos 8 circunstâncias judiciais. Para fins didáticos, nós temos aqui um macete para memorizar essas 8 circunstâncias judiciais, que é o C5MPA. C5MPA são as 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Eu vou elencar aqui no quadro, não necessariamente da forma como estabelece o artigo 59, mas nós temos 5 circunstâncias judiciais que começam com a letra C. Nós temos o motivo do crime, personalidade do agente e os antecedentes. Então, este é o macete para memorizar estas circunstâncias judiciais. A primeira circunstância judicial, antecedentes. Então, vou colocar aqui, antecedentes. Antecedentes. Depois, personalidade do agente. Personalidade do agente. Depois, motivos do crime. Motivos do crime. E agora nós vamos partir para 5 circunstâncias que começam com a letra C. Primeira, culpabilidade. Culpabilidade do agente.
Terceiro, consequências. Consequências do crime. Próxima circunstância judicial prevista no artigo 59. Consequência, conduta social. Conduta social do agente. Próxima circunstância. Circunstâncias. As circunstâncias do crime. Circunstâncias do crime. 1, 2, 3, 4. E por fim, a última circunstância com a letra C, comportamento da vítima. Comportamento da vítima. Pessoal, prestem atenção. Estas são as 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, em que o juiz vai ter como ponto de partida para dosar a pena, estes parâmetros. Lembrando que o objetivo da primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em consideração o artigo 59 do Código Penal, o juiz vai encontrar aqui a pena base. A pena base. E esta pena base parte do princípio, o ponto de partida é a pena em abstrato. O que significa dizer? Vamos dar um exemplo. Homicídio. Nós temos o crime de homicídio. Um homicídio simples, de acordo com o artigo 121 do Código Penal, a pena em abstrato, ou seja, aquela pena em que o legislador estabeleceu na legislação penal, a pena em abstrato, é aquela pena que ainda não foi aplicada ao caso concreto. Então vamos dar um exemplo. Artigo 121 do Código Penal, é o crime de homicídio. Nós temos uma pena abstrata mínima de 6 anos de reclusão e pena máxima de 20 anos de reclusão. Perfeito? Agora, se for um homicídio qualificado, por exemplo, a pena mínima passa de 12 anos de reclusão e a pena máxima 30 anos de reclusão. Então, quando o juiz vai estabelecer a pena base, o parâmetro inicial para fixar a pena ao caso concreto é a pena em abstrato. Então, vamos dar um exemplo aqui do homicídio, tá? O homicídio, nós temos aqui a pena, o homicídio qualificado. Nós temos aqui a pena de 12 anos a 30 anos. Isso no homicídio qualificado, tá certo? Homicídio qualificado, a pena mínima é de 12 anos e a pena máxima é de 30 anos. Isso conforme artigo 121, parágrafo 2º, tá certo? Do Código Penal. Então, o juiz, ele vai avaliar todas essas circunstâncias, levando como ponto de partida aqui no nosso exemplo, a pena mínima, 12 anos. 12 anos, no caso do homicídio qualificado no nosso exemplo aqui. Então, a pena base, a principal característica da pena base, quando o juiz fixar a reprimenda, esta pena base jamais, isso cai muito em concurso público, esta pena base jamais poderá ficar abaixo de 12 anos, no nosso exemplo aqui, menos de 12 anos, e não poderá ser fixada acima de 30. Repetindo, o juiz, ao fixar a pena base em qualquer crime, o nosso exemplo aqui é o homicídio qualificado, tá bom? A pena mínima é de 12 e a pena máxima é de 30. A pena base jamais, em hipótese alguma, poderá ficar aquém do mínimo legal ou além do máximo legal. Perfeito? Então o juiz, ele está vinculado a essas balizas, adstrito a esses limites, mínimo e máximo. Isso na pena base. Qual é a ideia aqui, Tiago? A ideia é a seguinte. Cada circunstância judiciais previstas no artigo 59, se o juiz entender, por exemplo, que o antecedente criminal do réu é ruim, ele aumenta a pena base.
ele aumenta a pena base. Ou seja, o ponto de partida já começa com 12 anos. Então, se ele entender que cada circunstância for avaliada de forma negativa no caso concreto, o juiz vai aumentar a pena base segundo o critério de proporcionalidade. Então, vamos entender aqui, ó. Então, vamos entender. Vamos entender que as circunstâncias judiciais, de forma bem rápida, tá? Para a gente entender aqui o nosso exemplo, como que o juiz fixa a pena, como é que ele calcula a pena privativa de liberdade para encaminhar o réu ao cárcere. Então vamos lá. Das circunstâncias judiciais, dessas 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, o que eu chamo a atenção é antecedentes e culpabilidade. Normalmente, para aqueles que vão fazer concurso público, o examinador procura trabalhar, explorar do candidato estas 2 circunstâncias judiciais previstas no artigo 89. O que significa antecedentes criminais? Pessoal, preste atenção. Antecedentes criminais não significa dizer que o réu, pelos simples fatos, por exemplo, de uma pessoa que responde a um inquérito policial, é possuidor de maus antecedentes? Essa é a primeira observação. Uma pessoa que está respondendo a um processo criminal, ela não foi sentenciada ainda, ela é portadora de maus antecedentes? Esta é uma observação. Então, o que configura os maus antecedentes? Prestem atenção. Maus antecedentes somente serão configurados se o indivíduo, se a pessoa, ela for portadora de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Isso em homenagem ao princípio constitucional, o princípio da presunção de inocência. O que significa dizer, em outras palavras? Tecnicamente, a pessoa só é considerada portadora de maus antecedentes se um dia esta pessoa respondeu a um processo criminal e ela teve uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A partir desse momento, com o trânsito em julgado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, essa pessoa ela é portadora de maus antecedentes. Então, esta é uma observação. Lembrando que, segundo o entendimento pacificado na jurisprudência, o STJ, tudo está no material, tá, pessoal? Eu vou encaminhar ao final da aula para vocês. O STJ ele já tem um entendimento sumulado, que é a súmula 444 do STJ. Esta súmula diz o seguinte: os inquéritos policiais em andamentos ou as ações penais em andamento não são instrumentos hábeis para justificar maus antecedentes. Então é aquilo que eu acabei de explicar. Inquérito policial está em andamento, tem maus antecedentes? Não. A pessoa está respondendo a um processo criminal, tem maus antecedentes? Também não. A pessoa praticou um ato infracional, vamos dar um exemplo. O indivíduo com 17 anos subtraiu um veículo, ou seja, praticou um ato infracional análogo ao crime de furto. Aos 20 anos, esta mesma pessoa matou alguém, praticou um homicídio. O ato infracional lá atrás, com 17 anos, configurará no processo do homicídio maus antecedentes? Também não. Então, a informação mais precisa é antecedentes criminais, trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se a pessoa não tiver este trânsito em julgado em seu desfavor, não há de se falar em antecedentes ou maus antecedentes. Perfeito? Segunda circunstância judicial prevista no artigo 59 é a personalidade do agente. Aqui o juiz, ao fixar a pena base, vai avaliar se o indivíduo tem uma personalidade voltada para o crime. Ou seja, aqui o juiz vai avaliar o aspecto psicológico do réu, o aspecto interno, mental do réu. E aí o juiz ele vai avaliar se essa circunstância da personalidade ela é positiva ou negativa
de acordo com eventuais laudos técnicos juntados no processo. Ou seja, para que o juiz avalie de forma negativa a personalidade do réu, o juiz necessariamente vai precisar contar com o apoio de um laudo assinado por um profissional psiquiátrico ou um profissional da psicologia. Caso contrário, o juiz não vai avaliar de forma negativa a personalidade do agente. Tá certo? Então, personalidade do agente é aquela avaliação psiquiátrica ou psicológica para verificar se este indivíduo que está sendo julgado tem a personalidade desviada para o crime. Terceira circunstância judicial prevista no artigo 59 são os motivos. O que significa motivo? Motivo é a razão. O juiz vai avaliar, ao fixar a pena base, o que levou, quais são os motivos que levaram ao indivíduo a praticar o crime. Então, os motivos também serão avaliados pelo magistrado quando da dosagem da pena, no momento da pena base, estes motivos. Quais foram as razões que levaram ao réu a praticar o crime? Uma observação, cuidado. Cuidado com esses motivos. Por que cuidado, Thiago? Porque se o motivo pelo qual o crime foi praticado configurar uma qualificadora, o juiz não pode aqui na primeira fase da dosimetria justificar como ruim em desfavor do réu, porque nós estaríamos diante de um bis e idem. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: vamos supor que João matou o Pedro por um motivo torpe, certo? Matou o Pedro por uma torpeza ou talvez por uma futilidade. Bom, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, por exemplo, prevêem a qualificadora da torpeza ou do motivo fútil. Se o motivo do crime já é qualificado, se o motivo já qualifica o crime, o juiz aqui na primeira fase da dosimetria, quando da fixação da pena base, jamais poderá utilizar como fundamento os motivos da torpeza ou do motivo torpe ou motivo fútil, por exemplo. Então, se o homicídio foi praticado por motivos torpes, aqui o juiz não pode valorar negativamente na primeira fase, sob pena de configurar o bis e idem. Bis e idem significa você punir o indivíduo duas vezes pelos mesmos fundamentos, e aqui não é possível. Por isso que eu destaquei aqui o cuidado com relação aos motivos. Se os motivos qualificam o crime, então estes mesmos motivos não poderão ser valorados negativamente em desfavor do réu quando da aplicação da pena base. Perfeito? Culpabilidade. Agora há pouco eu informei que do rol do artigo 59, das circunstâncias previstas no artigo 59, antecedentes e a culpabilidade são as duas circunstâncias judiciais mais polêmicas no nosso ordenamento jurídico. É aqui que normalmente o magistrado tende, em alguns casos e não raras vezes, a se equivocar. Pessoal, culpabilidade. O que significa culpabilidade sob o ponto de vista, sob a dimensão da circunstância judicial prevista no artigo 59? Culpabilidade, em síntese, significa dizer maior grau de reprovabilidade do comportamento. Ou seja, culpabilidade, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, significa dizer maior ou menor grau de censurabilidade na conduta. Cuidado! Esta culpabilidade prevista no artigo 59 jamais, em hipótese alguma, deverá ser confundida com aquela culpabilidade prevista lá na teoria geral do crime. Tá?
Para quem não estudou ainda a teoria geral do crime, em uma rápida aqui abordagem, o crime, sob o ponto de vista analítico, é o que prevalece hoje na doutrina, se divide em 3 elementos. O crime ele é um fato típico, antijurídico e culpável. Esta culpabilidade, de acordo com a teoria geral do crime, o terceiro elemento do conceito analítico do crime, o terceiro substrato, que é a culpabilidade, não é esta culpabilidade prevista no artigo 59. Então, esta culpabilidade significa dizer maior ou menor grau de reprovabilidade. Se nós estamos na dosimetria da pena, significa dizer que o juiz já percorreu na sentença condenatória toda a avaliação se o crime aconteceu ou não aconteceu. Ou seja, se o juiz já está na fase da dosimetria da pena, significa dizer que o réu já foi, que o réu foi condenado. E o juiz então está aplicando a dosagem, fixando a pena. Então esta culpabilidade, muito cuidado. A culpabilidade do 59 não se confunde com o terceiro elemento, com o terceiro substrato da teoria do crime. Perfeito? Vou dar um exemplo com relação a essa questão da culpabilidade. Maior ou menor grau de reprovabilidade. Imagina a primeira situação hipotética. O indivíduo entra numa farmácia ou no estabelecimento comercial, aponta a arma para o caixa, subtrai o dinheiro e vai embora. Nós estamos diante de um crime de roubo. Perfeito? Primeira observação. Imaginamos a segunda situação hipotética. Um outro indivíduo entra no estabelecimento comercial, saca a arma, subtrai o dinheiro do caixa, dá uma coronhada na cabeça da vítima e amarra a vítima no banheiro do estabelecimento e vai embora. Qual o crime que este segundo indivíduo praticou? Roubo também. Percebe-se que nós temos aqui 2 exemplos de roubo. A primeira situação, a subtração do patrimônio e posteriormente o réu foi embora. E o segundo momento, o outro agente subtraiu o patrimônio, agrediu a vítima e amarrou esta vítima no banheiro. Desses 2 exemplos, quais dos 2 sujeitos deverão ter uma avaliação sob o ponto de vista de pena mais reprovável? Obviamente que é o segundo exemplo. Percebe que o grau de reprovabilidade do segundo exemplo é muito maior do que o primeiro, que só subtraiu e foi embora? Então, a culpabilidade prevista no artigo 59 traz essa ideia. Maior ou menor grau de reprovabilidade. Um segundo exemplo para a gente encerrar essa etapa da culpabilidade. Imagine você que é estudante em um concurso comigo, que sou advogado, eu advogado, você estudante, decidimos falsificar documentos para alguma finalidade específica. Falsificar documento é crime. Agora, a minha conduta ela é muito mais reprovável pelo simples fato de eu ser advogado. Não se espera do advogado um comportamento desta natureza. A conduta do estudante também ela é reprovável, mas com uma intensidade menor. Então o juiz vai avaliar na dosimetria da pena, na primeira fase especialmente, esta culpabilidade. Maior ou menor, de acordo com as informações previstas no caso concreto. Consequências do crime. Consequências do crime, como o nome já indica, significa dizer que se esta conduta criminosa ela extrapolou o razoável, se a consequência do crime ela fugiu da normalidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um sujeito que resolve matar a vítima na parada de ônibus e matou a vítima na presença dos 3 filhos. Então, a vítima estava na parada de ônibus com 3 filhos, o agente mata esse pai de família na presença dos filhos e vai embora. Bom, a consequência desse crime é uma consequência grave. Claro, de acordo com o caso concreto, se este pai de família é o provedor do lar, esta consequência ela é muito grave. Por quê? Porque o agente matou a vítima e deixou órfão 3 crianças pequenas. Então o juiz, na fixação da pena base,
Na primeira fase da dosimetria, ele vai aumentar a pena em razão das circunstâncias, perdão, em razão das consequências que são ruins. Percebe? Então, essas são as considerações com relação à consequência. É aquela avaliação que o magistrado deverá realizar se extrapolou o razoável a conduta criminosa. Isso significa dizer consequência. Conduta social. Outra circunstância judicial prevista no artigo 59. Conduta social significa dizer como o acusado, como este indivíduo se comporta no meio social. Significa dizer o seguinte: conduta social, o juiz vai avaliar se este indivíduo é aquele indivíduo que tem um comportamento adequado na família, se esse indivíduo, se o acusado, ele tem um comportamento adequado no seio do trabalho, se ele tem uma relação harmônica com a sociedade, se ele participa de projetos sociais e etc. E do contrário também, o juiz vai avaliar se esse indivíduo, sob o ponto de vista de conduta social, ou seja, a repercussão do réu no meio da sociedade, se esse indivíduo ele é um indivíduo que constantemente se envolve em confusão, esse indivíduo não respeita os princípios familiares, esse indivíduo ele constantemente apresenta problemas no ambiente de trabalho. Então tudo isso o juiz vai verificar na primeira fase da dosimetria, este comportamento. Lembrando que antecedentes criminais é a repercussão do réu no ambiente criminal. É a repercussão do réu. Qual é o perfil do réu sob o ponto de vista jurídico criminal? Isto é antecedente criminal. Agora, a repercussão do réu sob o ponto de vista social, aí nós estamos diante da conduta social. O juiz vai avaliar se essa conduta do réu ela é favorável ou se ela é desfavorável. Perfeito? Circunstâncias do crime. Circunstâncias do crime. Também há uma circunstância prevista no artigo 59 e que o juiz vai avaliar o ambiente, o cenário em que o crime aconteceu. Né? Então, as circunstâncias, se o ambiente era escuro, se o ambiente era claro, se o ambiente apresentava várias pessoas no momento do crime ou não. Então, as circunstâncias, o juiz vai avaliar o periférico, os elementos periféricos que norteiam o crime que está sendo julgado e processado. Por exemplo, você já imaginou um indivíduo que resolve matar a vítima, numa festa de aniversário infantil. Então, o João vai até a casa da vítima, dispara um tiro na vítima, no meio da festa infantil e vai embora. Mata a vítima na presença dos convidados. Então o juiz vai avaliar. Esta circunstância, ela é ruim. Essa circunstância, ela deve ser valorada de forma negativa para fins da pena base. Não se espera do indivíduo um comportamento com esta circunstância. Matar a vítima na presença de familiares, de convidados, no meio de uma festa, ali, no decorrer de uma festa infantil, não se espera um comportamento desta natureza. Então, a circunstância do crime será avaliada negativamente neste caso concreto. Por fim, nós temos o comportamento da vítima. Ou seja, o juiz vai avaliar aqui se a vítima concorreu ou não concorreu para o crime. Para aqueles que trabalham com processo civil, lá existe uma figura chamada responsabilidade exclusiva da vítima, alguma coisa nesse sentido. Então, a responsabilidade exclusiva da vítima afasta ali o ato ilícito do autor. Aqui no direito penal, não. Tá? Então, aqui no direito penal, o juiz vai avaliar se esse comportamento da vítima contribuiu para o resultado ou não. Então, aqui o juiz ele vai avaliar os critérios de vitimologia, tá bom? Vitimologia. Se a vítima concorreu para o resultado, ainda que injustificado, o simples fato da vítima concorrer para o crime não autoriza ninguém a praticar crime. Então, mas se a vítima concorreu para o resultado,
o juiz ele vai avaliar essa circunstância de forma favorável ao réu. Daí a razão que nós temos hoje no ordenamento jurídico, por exemplo, a figura do homicídio privilegiado. É aquela situação em que a vítima, por exemplo, provoca o resultado morte. Então, o homicídio privilegiado, se configurado, o juiz ele vai entender que a vítima concorreu para o resultado do homicídio e vai valorar de forma positiva no caso concreto. Perfeito? Então, essas são as 8 circunstâncias previstas no artigo 59. Lembrando que cada circunstância judicial negativada, o juiz aumenta uma fração da pena base, tá bom? Da pena base. Então, vamos recapitular. Primeira fase da pena. Então, primeira fase da dosimetria, o juiz vai percorrer para fixar a pena base. Pena base. De acordo com o artigo 59 do Código Penal. Certo? Segunda fase da pena, da dosimetria da pena. Pena provisória. Fixada a pena base, o juiz vai avaliar a pena provisória. Pessoal, pena provisória, o juiz aqui agora vai ter como parâmetro a pena base. Fixou a pena base em X anos de reclusão, por exemplo, o juiz vai avaliar a pena provisória, que é a segunda fase, agora, sob a perspectiva, se o caso concreto está presente as agravantes ou atenuantes. Por favor, não confundam agravantes com qualificadoras, não são sinônimos, tá bom? Agravantes são aquelas circunstâncias previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal. Vou repetir. Agravantes são aquelas circunstâncias em que o juiz, na dosimetria da pena, na segunda fase, ele vai avaliar se estão presentes alguma das circunstâncias previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal. Este rol previsto no artigo 61 é um rol taxativo. Vou dar um exemplo. Reincidência. A reincidência é uma agravante. Se a reincidência estiver presente no caso concreto, o juiz, na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, ele vai aumentar a pena, em razão da presença da agravante da reincidência. Perfeito? Por outro lado, se o caso concreto apresentar uma atenuante, né? Uma atenuante, ou seja, uma circunstância que diminui a pena, e estas atenuantes estão previstas lá no artigo 65 e 66 do Código Penal. Por exemplo, menor idade, né? Se o agente, na data do fato, se o réu, na data do crime, era menor de 21 anos de idade, ele praticou o crime hoje. E hoje ele tem 20 anos de idade, ou 19, menos de 21. Então o juiz, na dosimetria, na segunda fase do procedimento trifásico, vai diminuir a pena em razão da atenuante da menor idade relativa. Outro exemplo de atenuante, ou seja, circunstâncias que na segunda fase, na pena intermediária, o juiz diminui. Confissão espontânea, né? Então, o réu confessou o crime espontaneamente, o juiz, na segunda fase da dosimetria, vai diminuir a pena em razão desta circunstância da confissão. Perfeito? Então, a primeira fase, o juiz vai avaliar as 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Na segunda fase, o juiz vai avaliar artigos 61, 62, 65 e 66, ou seja, agravantes e atenuantes. Aqui na segunda fase. Observação importantíssima. A segunda fase também, na segunda fase, o juiz não pode fixar a pena abaixo do mínimo legal e também não pode fixar a pena acima do mínimo legal. Vamos dar um exemplo. O nosso caso aqui.
Nós estamos, por exemplo, diante de um homicídio qualificado. Homicídio qualificado, por exemplo, artigo 121, parágrafo 2º, a pena é de 12 anos, a pena mínima é de 12 anos e a pena máxima, abstratamente falando, é de 30 anos. Ou seja, o juiz, na segunda fase da dosimetria, esta pena jamais poderá ser fixada abaixo de 12 anos, no nosso exemplo aqui, que é a pena mínima, ou acima de 30, que é a pena máxima. Então, na primeira fase da dosimetria e na segunda fase da dosimetria, o juiz não poderá fixar a reprimenda, a sanção penal, abaixo do mínimo ou acima do máximo. Ou seja, o juiz estará adstrito, vinculado aos parâmetros da pena mínima e da pena máxima, nesta etapa aqui da dosimetria, tanto na primeira quanto na segunda. Perfeito? Agravantes e atenuantes na segunda fase. Ok? Vamos lá. A terceira e última fase, nós temos então, terceira fase, nós temos a pena definitiva. Ou seja, o juiz já fixou a pena base, o juiz já fixou a pena intermediária. E agora, olhando para a pena intermediária, o juiz vai avaliar se estão presentes as causas de aumento de pena ou as causas de diminuição. Lembrando que causas de aumento nós chamamos também de majorantes. Então, majorantes. Então, o juiz, quando entender presente alguma causa de aumento de pena, nós estamos diante das majorantes. Se o juiz entender que estão presentes as causas de diminuição de pena, nós estamos diante das minorantes. Doutor Tiago, qual é a diferença da agravante? Como é que eu vou identificar na legislação o que é uma agravante e o que é uma causa especial de aumento de pena? O que é uma atenuante e o que é uma causa de diminuição de pena? A dica aqui é muito simples. Toda vez que o legislador, preste atenção, toda vez que o legislador trouxer expressamente na lei que a pena será aumentada de 1/3 a 2/3, a pena será aumentada até a metade, a pena será aumentada até o triplo, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3, a pena será reduzida no patamar em dobro. Então, toda vez que aqui nós tiramos de fração, presta atenção, toda vez que a legislação, que o legislador apresentar uma situação fracionária de aumento ou diminuição, nós estamos diante ou de uma causa de aumento, majorantes, ou uma causa de diminuição de penas, minorantes. Exemplo clássico, tentativa, crime tentado, artigo 14 do Código Penal. Artigo 14 do Código Penal traz lá a previsão da tentativa. A tentativa é um exemplo da causa especial de diminuição de pena. Ou seja, se o crime for tentado, segundo o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, se o crime for tentado, o juiz, ao fixar a pena na terceira etapa do procedimento trifásico, ele obrigatoriamente vai ter que diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Então, nós estamos diante de uma causa especial de diminuição de pena. Então, a tentativa, por exemplo, é uma causa especial de diminuição de pena, em que, se esta tentativa estiver presente no caso concreto, o juiz obrigatoriamente, na terceira fase da dosimetria, vai diminuir a pena de 1/3 a 2/3, obrigatoriamente. Perfeito? Lembrando que as causas de aumento e as causas de diminuição de pena não estão espalhadas na legislação penal. Então nós temos causas de aumento e causas de diminuição de pena previstas
na parte geral do Código Penal, nós temos as causas de aumento e as causas de diminuição de pena previstas na parte especial do Código Penal, e nós temos essas causas de aumento e causas de diminuição de pena espalhadas, previstas também na legislação especial ou legislação extravagante. Então, toda vez que o legislador apresentar uma situação de diminuição de pena sob o ponto de vista fracionário, nós estamos diante de uma causa especial ou causa de diminuição de pena que o juiz vai avaliar no caso concreto aqui na terceira fase da dosimetria. Perfeito? Até aqui alguma dúvida? Eu vou agora apagar o quadro, vou apresentar aqui um simulado de forma bem rápida. Não se preocupem que ao final quem tiver interesse, eu vou encaminhar um material, tá bom? O meu e-mail é Thiago, com TH, Thiago Penal, tudo junto, thiagopenal@gmail.com. Quem tiver interesse pode me encaminhar um e-mail que eu vou responder eventuais dúvidas e vou compartilhar com os senhores o meu manual de dosimetria da pena para facilitar aqui a compreensão de todos. Tá certo? Eu não sei se nós estamos com tempo. Estamos com tempo. Eu vou fazer aqui rapidamente uma simulação para a gente fixar aqui bem essas 3 etapas que eu acabei de trabalhar. Vamos partir de um exemplo em que nós estamos julgando, né, um homicídio. Então vamos colocar aqui, ó, homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. Ou seja, nós estamos diante de um homicídio qualificado pela torpeza e recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, nós vamos fazer uma simulação. Qual é o tamanho desta pena, levando em consideração tudo aquilo que nós acabamos de trabalhar. Então, nós temos 2 qualificadoras. Vamos partir da premissa que das 8 circunstâncias judiciais, o juiz avaliou negativamente 3. Tá? Então, das 8 circunstâncias judiciais, então aqui na primeira fase da dosimetria, nós temos aqui, né, que é o artigo 59 do Código Penal, o juiz entendeu desfavoravelmente ao réu 3 circunstâncias do artigo 59. Então nós temos aqui a personalidade do réu é ruim, a culpabilidade do réu também é ruim, e a conduta social. É um indivíduo que se comporta mal na sociedade. Então a conduta social o juiz entendeu que é ruim. Então, negativo. Então, das 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, estas 3 circunstâncias o juiz negativou, ou seja, entendeu desfavorável ao réu. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer da seguinte forma, vamos calcular a pena base. Então, primeira etapa, pena base, tá certo? Pena base da dosimetria da pena. Então, nós temos 3 circunstâncias negativas. Como nós já estudamos, a pena base, no nosso caso aqui, um homicídio qualificado, a pena é de 12 anos a 30 anos. Então, pena mínima, 12, 30 anos. Então, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, é o homicídio qualificado. A pena mínima abstrata é de 12, a pena máxima abstrata é de 30. Lembrando que na primeira fase da dosimetria, o juiz não pode fixar a pena abaixo de 12 nem acima de 30. Então, o nosso ponto de partida é 12 anos, porque é a pena mínima, 12 anos. 12 anos. E
E o nosso exemplo hipotético, nós temos 3 circunstâncias negativas. Então, nós temos 3 circunstâncias. O juiz vai aumentar um pouquinho e um pouquinho. Esse quantitativo que o juiz vai aumentar, levando em consideração essas 3 circunstâncias, não existe na lei nenhum critério específico. No entanto, sob o ponto de vista da proporcionalidade, a jurisprudência predominante, entende o seguinte: para cada circunstância judicial negativa, o juiz deve aumentar 1/6 da pena. 1/6 da pena, tá certo? Então, 1/6 de 12, 1/6 de 12, 1/6 de 12. Então, nós temos aqui 3 circunstâncias, ó. 3 circunstâncias negativas, o juiz vai ter que aumentar 1/6 para cada circunstância. Então, 1/6 de 12 é igual a 2 anos. Então, 1/6 de 12, 2 anos. Então, o juiz vai aumentar aqui, ó, 12 anos mais 1/6, 2 anos mais 2 anos mais 2 anos. Por que 2 anos, 2 anos, 2 anos? Porque nós temos 3 circunstâncias judiciais negativas. Total da pena base, 12 mais 2, 14, mais 2, 16, mais 2, 18 anos de reclusão. 18 anos de reclusão. Esta é a pena base. O juiz, então, avaliou o artigo 59, partiu do mínimo legal, que é 12 anos, e chegou a uma pena base 18. Ou seja, 18 anos não está abaixo do mínimo e não está acima do máximo. 18 anos. O que o juiz vai fazer agora? Avaliar a segunda etapa da dosimetria. Ou seja, a pena intermediária ou a pena provisória. E aí o juiz vai levar em consideração agora a pena fixada na pena base. Ou seja, a pena de 18 anos é o parâmetro para o juiz na segunda fase. Então, na segunda fase, vamos supor que o réu é reincidente. Ele é reincidente aqui. O nosso réu aqui ele é reincidente. Reincidente. Ele é reincidente. Ou seja, na segunda fase da dosimetria, o juiz não avalia as agravantes e atenuantes. A reincidência é uma agravante. Então o juiz vai pegar 18 anos, que é a pena base, 18 anos, que é a pena base, encontrada na primeira fase, vai aumentar mais um pouquinho. Esse pouquinho é quanto? Mais 1/6. Mais 1/6. Quanto que é 1/6? 1/6 de 18. 1/6 de 18. 3 anos. Então, 1/6 de 18 é igual a 3 anos. Preste atenção. Este 1/6 aqui corresponde à agravante da reincidência. Então, 1/6 de 18 é igual a 3. Então, o juiz, presta atenção aqui, ó. O juiz vai pegar 18 anos mais 3 anos. Mais 3 anos. Cuidado. Cuidado aqui. Preste atenção. 3 anos. Nós estamos diante de um homicídio com 2 qualificadoras. Nós estamos diante de um homicídio de 2 qualificadoras. Esta qualificadora do motivo torpe e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Basta uma qualificadora para o crime ter uma nova pena em abstrato. Então, o homicídio qualificado pela torpeza, 12 anos a 30 anos. Esta qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deverá ser computada aqui na segunda fase da dosimetria, mais 3 anos. Preste atenção. Então preste atenção. Nós temos a pena base 18 anos, né? E aí o juiz agora entendeu que o réu é reincidente, mais 1/6, 3 anos. 1/6 de 18, 3 anos.
No entanto, nós temos uma segunda qualificadora. Esta qualificadora ela é trabalhada na segunda etapa da dosimetria e aí leva-se em consideração mais um sexto, ou seja, 3 anos. Então nós temos uma pena provisória de 18 mais 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 anos. 24 anos. Pena intermediária. Acabou aqui, Thiago? Não. O juiz vai para a terceira e última etapa do método trifásico. O juiz, então, tem agora uma pena de 24 anos. Na terceira etapa, ele vai avaliar, este caso concreto tem causa especial de aumento de pena? Se tiver causa especial de aumento de pena, o juiz vai aumentar a pena de 24 anos. Se não tiver, por exemplo, a causa de especial de aumento ou de diminuição, a pena é definitiva 24 anos. Em outras palavras, no nosso exemplo aqui, se não estão presentes as causas de aumento ou causas de diminuição de pena, a nossa pena definitiva é igual a 24 anos de reclusão. Esta é a pena total do nosso exemplo hipotético, tá certo? 24 anos de reclusão. Perfeito? Todos estão online aí? Tem alguém aí ao vivo? Então a nossa pena é de 24 anos. Vamos trabalhar agora com uma ideia. Vamos supor que foi um homicídio tentado, ou seja, artigo 14. Artigo 14 do Código Penal. Tentativa. Vamos agora trabalhar com uma outra ideia. Vamos supor que foi uma tentativa de homicídio com 2 qualificadoras. Tentativa de homicídio com 2 qualificadoras. Esta tentativa, como nós já vimos, é um exemplo de causa especial de diminuição de pena. Se o caso concreto estiver presente a tentativa, o juiz vai ter que reduzir, então, de 1/3 a 2/3. Esta pena aqui, tá bom? Definitiva. Aqui, tá? Então, 1/3 a 2/3, o juiz tem essa liberdade para diminuir. O intervalo de 1/3 a 2/3, nós temos qual fração? Dentro desse intervalo de 1/3 a 2/3, nós temos uma fração metade, né? Nós temos aqui a metade. Metade. Então, o juiz, então aqui eu vou colocar aqui, metade. Em caso de tentativa, o juiz pode diminuir 1/3, metade ou 2/3. Se o juiz entender que o réu não percorreu o caminho do crime de forma satisfatória ao ponto de chegar à consumação, o juiz vai fixar a pena, então, vai diminuir na metade. Ou seja, 24 anos dividido por 2, 12 anos. Compreenderam? Pessoal, eu sei que é um assunto denso. Dosimetria da pena é um assunto que demanda muita atenção, principalmente para o magistrado que vai sentenciar e punir o réu. Então, não raras as vezes, na nossa prática forense, nos deparamos com sentenças equivocadas sob o ponto de vista da dosimetria. E aí, dominando toda essa sistemática da fixação da pena, individualização da pena, certamente com recurso de apelação no tribunal, a defesa conseguirá um êxito para diminuir a pena, por exemplo, caso o magistrado tenha se equivocado nesta mecânica da dosimetria da pena. Então é um assunto extremamente delicado, é um assunto que despenca em concurso público. Então você que está se preparando para as carreiras jurídicas, né? Você que está se preparando para o exame, você que é um candidato ao exame da OAB, dominar a dosimetria da pena para quem for concorrer ao exame para a área criminal. Dosimetria da pena é um tema bastante frequente nas provas. Então eu vou deixar aqui, eu dou por encerrado o nosso encontro de hoje. Hoje nós inauguramos o projeto Pauta Criminal
com o Dr. Tiago Ferreira. Eu vou deixar o meu contato particular para aqueles que têm interesse em receber o material, o manual sobre o tema. Eu vou encaminhar, tá bom? Meu e-mail é Tiago, com TH, Tiago Penal, tudo junto, tiagopenal@gmail.com. Tá aí na tela aí dos senhores. Então, quem tiver interesse, me manda um e-mail que eu vou encaminhar o manual para os senhores. Qualquer dúvida pode me encaminhar também as observações, as dúvidas, que a minha equipe vai receber essas dúvidas e eu vou responder todas as dúvidas que eventualmente forem apresentadas. O quadro aqui ficou poluído, mas nós teremos oportunidades para debatermos este tema de forma mais detalhada, se possível, né? Então eu agradeço aqui o tempo que me foi ofertado e agradeço aos senhores que no horário de almoço se dedicou para aprender a adquirir conhecimento criminal comigo. Tá bom? Fica aqui um grande abraço. Eu encerro aqui o tema dosimetria da pena. Não se assustem, tá bom? Não se assustem. Se você está se preparando para concurso público ou se você já é advogado e tem dificuldade em compreender este tema, pode contar comigo. Eu estou à inteira disposição. O meu escritório é especializado nesta área criminal e o nosso projeto aqui é um projeto acadêmico para levar conhecimento para todos os interessados. Muitíssimo obrigado, uma ótima tarde e saúde a todos. Um abraço.